Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou mostrar 8 plantinhas em vasinhos pequenos, tá? Então, são sempre plantinhas herbáceas em vasos pequenos. Algumas são folhagens, outras são florzinhas, né? Como essa torene aqui, que está super lindinha, né? E que tem aqui, por enquanto, duas cores aparecendo aqui nesse vasinho cor-de-rosa, né? Na verdade, uma pequena jardineirazinha. E as folhas estão meio molhadas assim, porque choveu hoje de manhã, uma chuva meio fininha, mas choveu. E aí as folhinhas estão bem molhadas, né? E assim, bem hidratadas, porque choveu à noite também. E aí acabou molhando aqui o substrato. E aqui, né, a gente tem uma outra florzinha. Olha como ela tá super hidratadinha também. Apesar da terrinha tá seca, olha, você aperta ela, você percebe que ela tá sequinha, né? Saiu sequinha aqui na minha mão, no dedômetro mesmo. Então, mas você percebe aqui que essa lágrima de bebê, né, o barba de Moisés, ela tá bem hidratada e tá num vasinho bem pequenininho. Olha, eu tenho ela aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha, nesse vasinho que é menor ainda, né, esse verdinho e esse amarelinho, ó, que lindinho. Na verdade, eu plantei só no verdinho e ele acabou passando pro amarelinho também. Acabou crescendo ali, encostou, então eu desliguei uma planta da outra. E aí ficou os dois vasinhos. Mas aqui, olha, aqui ele tá num vidro de creme de cabelo, né, num pote, né, de creme de cabelo. E a minha aposta é que ele vai fechar esse pote aqui completamente. Tá quase fechando já, ainda dá pra ver um letreiro aqui, mas na parte de cima e na parte de cá já tá bem fechado. O que que eu vou fazer pra fechar bem? Eu vou podar o cabelinho aqui, ó, tá uma cabeleira aqui, né? E ele fica aqui, fica no parapeito da janela do meu quarto. E aí, por causa disso, olha, do lado de cá não se desenvolveu quase nada, né? Por que que não desenvolveu? Porque é a parte que tá encostada no vidro da janela, enquanto que a parte de cá é a parte que recebe luz, né? E aí, por isso se desenvolveu, tá bonitinho. E eu vou cortar com uma tesourinha mesmo, né? Pra que ela se desenvolva mais ainda e feche completamente. Não sei se vai fechar, é um experimento. Depois eu posto no Instagram e mostro pra vocês em outro vídeo. Vamos cortar? Ó, uma tesoura comum mesmo. E eu vou podar, o que gera bastante mudinhas aqui também, olha. Todas elas dá pra fazer mudinha, né, igual tá aqui. E vamos ver se ela vai fechar rapidinho agora. Olha, percebam que ela tá produzindo até umas florzinhas aqui. São bem pequenininhas, não tem valor ornamental, mas elas produzem, olha. Aqui também, ó, bem pequenininha. Acredito que dentro de uns 2 ou 3 meses ela já fechou completamente, talvez até antes. E a nossa terceira plantinha, gente, olha, tá aqui dentro dessa xícara vermelhinha. Tem até uma erva daninha aqui nascendo junto, tá vendo? Que na verdade é uma peperômia. Mas é uma peperômia comestível. Essa daqui não é utilizada muito de ornamentação, não. É comum ela aparecer aqui em casa, em vasos, né? Porque é uma planta que é nativa do Brasil, né? Como outras peperômias também. E aqui a gente tem, ó, um rabinho de tatu, que é uma suculentinha, ó, uma suculenta, rabo de tatu que tá encaixada aqui utilizando, né, a xícara só como cachepô. Aqui eu tenho mais dela, olha, essa muda eu fiz recentemente aqui nesse copinho descartável. Inclusive, ó, já tem uma haste aqui de floração. Ela dá uma florzinha, viu, gente? Ela dá umas florzinhas e por isso tem essa haste aqui de floração. Essa daqui é a planta mãe, tem até algumas mudas aqui em volta, né? Ó, tem uma ali, outra ali, e tem a planta mãe aqui. E aqui algumas hastes que já secaram. Aqui tem outra aqui que já secou e que eu vou retirar também com a tesoura. E como são 7 plantas, aqui a gente tem a quarta plantinha. Olha, gente, mais fácil de cultivar do que essa daqui é bem difícil. Na verdade, todas essas que eu mostrei pra vocês é muito fácil de cultivar. Aqui eu tenho num vasinho pequenininho, né? Pra não ter desculpa mesmo, né? Uma mini espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara, né? Como é chamada essa da bordinha aqui amareladinha. Então, espada de Santa Bárbara, né? Ou espada de São Jorge, depender da região, também é chamada. Aqui na minha região, por exemplo, todo mundo conhece elas como espada de São Jorge mesmo, né? Mas Brasil afora é Santa Bárbara, a depender da variedade. Mas, enfim, é uma planta
que comporta vaso grande, vaso pequeno. E se ela tiver espaço, ela enche o vasinho, olha. Aqui atrás, né, eu tenho ela aqui, olha. Tá meio molhada também, porque tomou chuva, mas a mudinha aqui, ó, encheu o vaso, tomou conta do vaso aqui, ó. O vaso tá completamente cheio de mudas dela. Então, você pode cultivar ela num vaso menor, mas se você cultivar ela num vaso também um pouquinho maior, numa bacia, se ela tiver espaço, ela vai produzir mudas e encher lindamente o vaso. E aqui ao lado dela, eu tenho uma jiboia muito linda, gente. E eu tenho várias aqui na minha casa, até porque faço mudinhas, vi fazendo mudinhas, mas essa daqui, eu trouxe ela porque, na verdade, ó, olha como a folha dela mais jovem tá bem brilhosa, limpinha, né? E essa daqui tá meio empoeiradinha. E eu vou deixar ela tava ali num cantinho onde não pega chuva. E eu vou deixar ela tomar um pouco de chuva, né? Pra ela limpar, pra ela ficar com as folhagens limpinha e brilhosa, tá? Ela não tá pegando chuva aqui. E por isso ela tá assim, sem brilho, né? Meio fosca. Mas, na verdade, eu vou colocar ela no local que pega chuva, mas embaixo de uma árvore, protegida do sol forte, porque ela estava em um local bem sombreado, tá? Então, mesmo a jiboia, né, que é uma planta aí que é de meia sombra, se você chega ela bruscamente, né, no sol, você acaba queimando as folhagens dela. Na verdade, a maioria das plantas acaba se queimando se você chega ela bruscamente no sol. E como a minha intenção é só lavar ela, então eu vou deixar ela embaixo de uma árvore, onde ela vai receber os pingos da chuva, mas vai ficar protegida de sol forte. Aqui do lado dela eu tenho um mini caládio, que também é uma plantinha que comporta em vasinhos pequenininhos. Essa daqui, por exemplo, é um vasinho que tá pendente, né? Tem aqui, ó, pra poder pendurar ela. E ela tem essas folhagenzinhas, né, branca e verde, que são tão bonitinhas. E são plantinhas de batatinha, né? Ela tem um tubérculo, né? Que a gente chama também de bulbo, popularmente. Mas ela tem um tubérculo que rebrota, né? Com a rega ou com a chuva. Aqui no vaso, aqui na bacia, né? Eu tenho uma bacia cheia dela. Mas como a intenção hoje é falar de vasinhos pequenininhos, então eu trouxe esse pra cá, para mostrar para vocês, né, que é possível cultivar ela também no vasinho pequenininho, com toda certeza. E ao lado dela tem uma planta de sombra, né, que é aqui o nosso clorofito, ou então paulistinha, ou gravatinha, né, parece uma gravatinha. E essa plantinha fofa aqui, gente, olha, neste vaso aqui, por exemplo, né, é um vaso de porcelana, lilás, bem bonitinho, e que não tem furos embaixo. Então, mesmo assim, ela sobrevive aqui. Basta você colocar uma quantidade moderada de água para ela não ficar encharcada por muito tempo, né? E também não deixar ela secar e ficar muito tempo também seca, sem água, né? Apesar dela ter umas batatinhas, né? Onde ela tem aí uns bulbilhos, né, uma reserva de água e de nutrientes, e por isso ela é uma planta bem resistente. Inclusive, se ela sofrer muito por falta de água, ela acaba perdendo a folhagem, e quando você joga água ou vem a época da chuva, ela acaba rebrotando, né, de novo, porque é uma planta que tem essa reserva de água e nutrientes nas raízes. É muito lindinha e é muito cultivada como planta de forração, embaixo de árvores, por exemplo, né, protegida do sol forte, mas num local bem iluminado. E ela pode ser cultivada assim em vasos também, grande ou pequeno, né? Por exemplo, com planta de forração, em vasos, né, dentro de casa, por exemplo, vasos com ficus, né? E ela fica embaixo como plantinha de forração, fica muito linda também. E a nossa sétima planta, gente, olha, é outro caládio, na verdade, mas esse daqui é um caládio grande, olha, que tá num vaso um pouco maior, mas que comporta um vaso um pouquinho menor também. Como esse vaso aqui é um pouco maior, então comporta mais substrato, por isso essa planta aqui vai se desenvolver mais e vai ficar com as folhagens maiores. Num vaso menor, a folhagem cresce menos, porque tem menos espaço aí para a raiz se desenvolver e também para absorver os nutrientes, né, do substrato, que vai ser pouco no vaso menor. Mas é uma plantinha também muito bonita. Aliás, os caládios são, eu amo. Tem gente que não gosta, né? Porque é uma plantinha assim bem da vovó mesmo, e eu amo, gosto muito. Aqui na minha região costumava ter realmente desde criança, e é uma plantinha da vovó que eu acho super lindinha, fácil de cultivar.
colorida, ótima para cultivar, né? Não só em vaso, como também em canteiro. Então é isso, gente. Fico por aqui. Vou plantar minhas mudinhas ali, né? De barba de Moisés ou lágrima de bebê, que é essa suculentinha muito fácil de cultivar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para não incumpridar muito, vou parar por aqui então, tá bom? E espero que eu tenha trazido alguma dica que seja útil para você. Se você cultiva alguma dessas plantinhas, deixa para mim nos comentários, tá? Também a cidade onde você cultiva essa plantinha, tá? Porque só de vocês visualizar e curtir o vídeo, eu não sei onde é, apesar de ajudar muito o canal, né? Quando você curte, quando você visualiza e também quando você compartilha, né? Mas quando você comenta, aí sim eu posso ver o seu comentário, interagir com vocês. Nem sempre eu posso responder, mas na medida do possível eu respondo sim. E até mesmo aleatoriamente, de vez em quando eu respondo alguém, tá bom? Beijo pra vocês.